Capítulo 304 Leilão, Parte 3. Sobre o prato havia uma longa espada de cor de sangue com esculturas antigas e condensadas sobre ela. O sangue parecia estar espalhado por ela. Quando os especialistas do ranco humano verdadeiro colocaram os olhos sobre ela, seus corações tremeram pela infinita aura sanguinária que ela emanava. Que aura aterradora! O sentido espiritual dos especialistas no ranco humano verdadeiro nem se atreveu a chegar muito perto. A partir de sua aura, parecia que essa espada estava apenas perto do nível espiritual de nível alto. Esta é a famosa espada espiritual devoradora da lua de sangue de quando a seita demoníaca lua de sangue governou o continente. Embora seu nível não alcançou exatamente o nível alto, ela pode roubar o sangue dos seres vivos para reabastecer a essência de sangue do seu dono. Quando a quantidade e a qualidade dos seres vivos que foram mortos atingirem um certo nível, o poder da espada será comparável a uma arma espiritual de nível alto. O ancião explicou. Seus olhos olharam para a espada espiritual devoradora da lua de sangue com desejo. Pode-se dizer que esta é uma criação perfeita. Aumenta a força do usuário com suas habilidades de drenagem de sangue. Simplificando, mesmo suas despesas sendo pequenas são contínuas, e pode liberar a força de uma arma de nível alto. Quando a história desta espada foi revelada, a casa de leilão mais uma vez tornou-se ardente. Mesmo aqueles no Rank Lord verdadeiro não podiam conter a excitação. Que diabos! Quando eu obtive essa espada, estava definitivamente quebrada e apenas era de nível baixo. Quando se tornou completa, Zhao Feng ficou atordoado. Isso é certo, essa espada era a espada espiritual devoradora da lua de sangue que ele obteve do protetor dos cadáveres de sangue, que ele deu ao clã por algumas recompensas. Quanto ao porquê e como a espada foi parar aqui, Zhao Feng não tinha ideia. A resposta mais simples foi que eles encontraram a outra parte da espada e um mestre ferreiro ajudou a repará-la. Espada espiritual devoradora da lua de sangue. Por que ela está aqui? O que aconteceu com o clã Lua Quebrada e os 13 países? Zhao Feng não pôde evitar de se preocupar. Ele tinha um certo carinho em relação ao clã Lua Quebrada que estava dentro de seu país de origem. Preço inicial da espada espiritual devoradora da lua de sangue é de 6 milhões. Cada lance deve ser igual ou maior que 500 mil. O ancião de vestes simples anunciou. Um preço inicial de 6 milhões foi o preço mais alto até o momento. Deve-se saber que os itens normais de nível espiritual de nível médio eram apenas de 3 a 4 milhões. No entanto, a espada espiritual devoradora da lua de sangue apenas gastou uma energia equivalente a um item de nível médio, mas foi capaz de liberar força semelhante aos itens de nível alto, de modo que não poderia ser medido pelos meios normais. Esta espada pode ser comparada com a gema de 3 flores de lótus e custaria cerca de 10 a 20 milhões de pedras de cristal primordial. Mestre Yun riu e disse. Zhao Feng acenou com a cabeça e esperou para ver o quanto a espada espiritual devoradora da lua de sangue subiria porque o seu valor estava a par com a gema de 3 flores de lótus. 8 milhões. 8 milhões e meio. 10 milhões. Esta arma, instantaneamente, foi cobiçada por muitos especialistas. Aceita sangue de ferro, aceita nuvem de vento, as 4 grandes famílias e até mesmo os imperiais participaram deste item em leilão. O preço da espada da lua de sangue atingiu instantaneamente 10 milhões. A esse preço, já seria possível comprar 2 armas de nível médio. Os itens normais de nível espiritual de nível baixo valiam centenas de milhares. Apenas os melhores valiam milhões. O preço dos itens de nível espiritual de nível médio valeria 10 vezes mais o de um nível baixo. E, por conseguinte, os itens de nível alto valeriam 10 vezes mais que um de nível médio. Os itens de nível espiritual de nível alto eram extremamente raros em todo o continente norte.
Dos 4 tesouros da água da lua, o leque de pêssego da lua imortal estava perto do valor de um item de nível espiritual de nível alto, enquanto que a gema de 3 flores de lótus valia o preço de um item normal de nível alto. A espada espiritual devoradora da lua de sangue não alcançou o nível alto, mas facilmente quebrou a casa dos 10 milhões. 16 milhões. 17 milhões. 20 milhões. Depois de chegar a 20 milhões, a maioria dos concorrentes desistiu. Área VIP número 3, Área dos Imperiais. Oh, bem, é apenas uma arma de nível médio depois de tudo e só pode aumentar seu poder drasticamente em um curto período de tempo ou matar um certo número de seres vivos. Esta arma só é útil para aqueles treinados no caminho perverso e que gostam de matar. Nós salvaremos nosso dinheiro para comprarmos a lâmina matadora de demônios. Sim, o lâmina matadora de demônios está no nível alto e seu poder é de primeira classe, enquanto também contrariam aqueles treinados no caminho perverso. É extremamente adequado para a linhagem imperial. As pessoas do Império desistirão da espada espiritual devoradora da lua de sangue. Finalmente, a espada da lua de sangue finalmente foi comprada pela seita Sangue de Ferro pelo preço de 22 milhões. Eu nunca teria pensado que, esta espada que antes estava quebrada, depois de ser refinada seria vendida por um preço tão alto. Zhao Feng não pôde deixar de suspirar. No entanto, não era raro ver o preço dos itens subir 10 vezes depois de ser atualizado um nível. Ele não pôde deixar de pensar em seu cristal de 5 lados. O cristal de 5 lados era um material único que poderia elevar um item de nível espiritual de nível baixo em meio nível e, se fosse usado outro material, poderia aumentar por um nível inteiro. Cristal primordial de 5 lados. Pode aumentar o poder de quase todas as armas e, com ele pode-se atualizar um item de nível baixo por um nível inteiro. O ancião de vestes simples disse. Cristal primordial de 5 lados. Os olhos de Zhao Feng iluminaram-se, isso era o que ele estava esperando. O cristal de 5 lados aumentava a nitidez, a permeação e a dureza, enquanto que o cristal primordial de 5 lados aumentava o poder e o dano. A quantidade do cristal primordial de 5 lados ou até mesmo o do cristal de 5 lados no mundo é muito baixa e a maioria deles é de nível baixo, mas eles ainda são capazes de aumentar o poder da maioria das armas. Há uma grande demanda, mas pouco no mercado. O ancião de vestes simples acrescentou. De suas palavras, pode-se ver que os cristais de 5 lados, tanto o comum quanto o primordial eram raros. Sem falar dos dois, conseguir apenas um já era muito difícil. O preço inicial do cristal primordial de 5 lados é de 800 mil. Todo lance deve ser de igual ou superior a 50 mil. O ancião de vestes simples adicionou. O preço inicial de 800 mil não era alto para um item que poderia aumentar um item de nível espiritual de nível baixo em meio nível. 900 mil. 1 milhão. Havia um grande número de concorrentes, a maioria deles no rank humano ou místico verdadeiro. Das grandes forças, uma das 4 grandes famílias, a família Bi e também a seita Sangue de Ferro participaram. Depois que o preço atingiu 2 milhões, a família Bi desistiu. Afinal, uma arma espiritual de nível médio valia apenas alguns milhões de pedras primordiais. 2 milhões e 300 mil. Zhao Feng decidiu tentar. O concorrente principal agora era a seita Sangue de Ferro. Várias pessoas olharam para a área VIP número 50. Todos os outros stands haviam participado da licitação nos últimos itens, mas apenas o número 50 era silencioso e parecia vazio. HMPH, quem é esse retardado que se atreve a disputar com a seita Sangue de Ferro? Muitas pessoas começaram a rir, mas o estranho foi que depois que Zhao Feng deu o lance, a seita Sangue de Ferro desistiu. O ancião de vestes simples sentiu-se um pouco estranho quando anunciou o lance vencedor do cristal primordial de 5 lados. Pirralho, você também está aqui.
Uma voz apareceu abruptamente na mente de Zhao Feng, o que fez com que ele pulasse de susto. É você, Lord Timo. Zhao Feng soltou um suspiro quando reconheceu o dono da voz. Ele não pensou que os sentidos de Timo seriam tão poderosos que passariam pelas matrizes protetoras nas paredes das áreas VIPs. Área VIP número 4. Um homem com cabelo cor de sangue de repente se sentou, com um sorriso em seu rosto. Vice-patriarca, você parece colocar muita importância neste Zhao Feng. O ancião ao lado dele era o protetor que havia dado a Zhao Feng a notícia anteriormente. Sua linhagem ocular é extremamente única e seu potencial é ótimo. Mais importante, ele me ajudou uma vez antes. O homem de cabelo cor de sangue sorriu levemente. A multidão ficou surpresa quando viram que a pessoa na área VIP 50 se posicionou facilmente com sucesso contra o vice-patriarca da seita Sangue de Ferro. Zhao Feng logo recebeu o cristal primordial de 5 lados e pensou consigo, com este cristal juntamente com o cristal de 5 lados, agora posso considerar quais itens melhorar. O leilão continuou e os itens seguintes foram algumas vezes melhores, outras vezes piores. Neste tempo, Mestre Eyun comprou alguns mapas antigos de heranças ou antiguidades. A única coisa que deixou Zhao Feng triste foi que o óleo espiritual de Deus não tinha visto nenhuma fresta que ele pudesse tirar proveito. Os inspetores tesoureiro foram todos hábeis e não cometeram erros de vender itens raros por baixo preço. Além disso, itens inferiores nem mesmo poderiam ser leiloados aqui. Em seguida, temos um item raro denominado moeda antiga da adivinhação da sorte que vem da herança legado do céu. O ancião de vestes simples ergueu a mão e a beldade no ranco humano verdadeiro ao seu lado revelou uma moeda velha e enferrujada. Miau, miau. O pequeno gato ladrão no saco espiritual para animais imediatamente começou a se mover e pulou para fora da bolsa, mas Zhao Feng inexpressivamente o colocou dentro novamente. Após uma discussão, Zhao Feng concordou em fazer o que podia para comprar essa moeda, desde que o preço não excedesse 1 milhão de pedras de cristal primordial. O pequeno gato ladrão acenou com a cabeça sem cessar. Em situações normais, a moeda antiga de adivinhação da sorte não chegaria a um preço alto, pois muitas pessoas não a usavam. O preço inicial da moeda antiga de adivinhação da sorte é de 400 mil. Cada lance deve ser no mínimo 30 mil maior do que o último. O ancião de vestes simples anunciou: 450 mil. 480 mil. Da multidão vieram poucos lances, muitas pessoas estavam prestando pouca atenção a essa moeda. Finalmente, apenas a família Tian, os imperiais e um idoso estavam participando. 800 mil. Zhao Feng elevou instantaneamente o preço para 800 mil. A casa de leilão se acalmou por um instante antes que a família Tian desistisse. O velho olhou para a área VIP número 50 antes de suspirar. Agora, apenas Zhao Feng e os impérios ficaram. Imperatriz, ouvi dizer que você também compreende o Dao da vida. Parece que é verdade então. Uma figura do rank místico verdadeiro sorriu fracamente. Esta moeda antiga da adivinhação da sorte vem da herança legado do céu e nem muitas delas existem. Tem um alto valor nos itens colecionáveis. Quanto ao Dao da vida, só sei um pouco sobre isso. Uma voz encantadora cheia de charme soou. 1 milhão. Esta voz era como uma fonte termal que suavizava os corações da multidão. Nesse instante, toda a casa de leilão ficou em silêncio. Muitas pessoas ficaram encantadas devido à voz e só podiam ficar hipnotizadas por ela. Imperatriz. Imperatriz Qin. Os especialistas do reino espiritual verdadeiro respiraram profundamente.